João no capítulo 15. Em João no capítulo 15. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre um assunto que a gente já vem falando e a gente já vem trabalhando nesse sentido, a igreja tem trabalhado e respondido nesse sentido, mas precisamos mais de Deus. Eu quero falar hoje sobre a oração que Deus responde, a oração que Deus responde, a oração que promove ou que faz o milagre acontecer em nossas vidas, ou aquilo que Deus responde dentro do que nós pedimos. João, no capítulo de número 15, no versículo de número 7, eu sempre cito este versículo aqui, mas eu quero, mais uma vez, falar sobre ele um pouquinho mais detalhadamente hoje. A palavra de Deus diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos só um instante. Pai, eu te louvo por essa manhã. Eu te louvo, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Sem a capacitação do teu Espírito Santo, Senhor, nós não podemos fazer nada hoje. Eu me coloco em tuas mãos, porque eu preciso que o Senhor fale muito mais do que eu. Reconheço a minha limitação, reconheço a minha pequeneza diante de ti, Senhor. E diante de tamanha responsabilidade. Mas que o teu Santo Espírito fale conosco. Que o teu Santo Espírito venha, Senhor, como um bálsamo para as nossas almas. E fale aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Que a tua palavra, Senhor, traga exatamente aquilo que cada um chegou aqui precisando hoje. Meu Deus, se alguém entrou aqui caído, levante. Se alguém entrou aqui quebrado, Senhor, restaure. Se alguém chegou aqui triste hoje, Senhor, coloque a alegria da tua salvação. Se alguém chegou aqui enfermo hoje, Senhor, cura para a tua glória. Porque é no teu nome que nós oramos e é no teu nome que nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, essa palavra faz parte de um dos ensinamentos de Jesus pouco antes dele ir para a cruz. Jesus estava a caminho da cruz. Jesus estava prestes a ser crucificado. E pouco antes da sua crucificação, ele começa a dar instruções importantíssimas para os seus discípulos. Porque os discípulos já haviam tropeçado um pouco nesse negócio de oração. E a gente vem falando de oração, eu anunciei aqui hoje pelo menos 3 cultos de oração. Quarta-feira, segunda-feira e todos os dias às 5 horas da manhã. Então, essa é uma igreja que está buscando orar a Deus. Esta é uma igreja que está buscando a presença de Deus. Agora, eu sempre falo aqui sobre intimidade, eu sempre falo aqui sobre as nossas formas, sobre a nossa forma de pedir, a nossa forma de falar com Deus, porque muitas vezes confundimos essas palavras. Muita gente usa o final desse versículo aqui, Jesus disse que se tudo que nós pedimos no nome dele, ele vai fazer. E as pessoas vivem de qualquer forma, fazem de qualquer forma, então hoje eu quero falar para você realmente sobre uma oração profética, sobre uma oração que Deus tem prazer em responder. Aleluia. Não é a oração profética no sentido de que eu determino e existe um Deus que está para me servir e faz. Não é uma oração profética que eu digo porque eu quero dizer, não, mas é uma oração profética que realmente tem resultado.
Uma oração que na Bíblia, no original, é chamado de eclesia. É a oração em que a igreja faz como sendo igreja. E o que é igreja? Igreja, a palavra eclésia significa tirados para fora. Tirados para fora do quê? Do sistema do mundo. É por isso que Jesus vem dizendo, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, ou estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aí, nós vamos aprender um pouquinho. Em Mateus, no capítulo 6, os discípulos já tinham tido uma experiência com Jesus, porque a igreja da época, a religião da época, ensinava um certo tipo de oração. Ensinava uma oração nas praças. Os fariseus, eles iam para as esquinas das praças e ficavam orando ali. E o pessoal passava e falava, rapaz, esse cara ora mesmo, olha aí que bênção que é esse sujeito. E eles oravam ali e repetiam as vãs repetições deles, aquelas repetições, como se aquilo fosse trazer alguma resposta para eles. E os discípulos de Jesus estavam acostumados com a religião. Aí vem Jesus em Mateus 6 e diz assim, olha, não é dessa forma que vocês devem fazer. E eu quero só criar aqui um diálogo muito rápido para você entender. Talvez alguns discípulos dizem assim, como que é então, Jesus? E Jesus começa a dizer, olha, quando você quiser falar com o Pai, você vai entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de si e falar com Ele em secreto, porque o Deus, o Pai que te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Essa é a oração privada. Essa é uma oração sua, do seu coração para Deus. Essa é a oração que ninguém precisa ouvir. Essa é aquela oração que revela quem você é e revela o seu conhecimento de Deus sobre a sua vida. Porque quando nós sabemos quem nós somos diante de Deus, a gente entra na presença dele que nem Isaías entrou. Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Quando nós entendemos a nossa pequeneza, quando nós entendemos quem nós somos diante de um Deus que é santo, que é puro, a santidade dele não se compara à nossa santidade, porque a santidade dele está acima. A Bíblia diz que ele está acima, a Bíblia diz que ele é alguém que criou, ele não é uma simples criatura, não. O Deus que nós servimos é santo. E Ele conclama nós para sermos santos. E Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Santo não é usar uma auréola em cima da cabeça. Santo é ser separado do mundo. É ser colocado de lado. É não se contaminar com as coisas do mundo. Por isso que Isaías falou, olha, eu sou homem de lábios impuros. Eu estou contaminado. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora eu vou morrer porque a minha sujeira, a minha condição diante de um Deus santo, eu não posso suportar. E aí a palavra de Deus diz que um dos anjos voou e tirou uma brasa com uma tenaz lá do braseiro de Deus, do altar de Deus, levou e tocou a boca dele, tocou os lábios dele e disse assim, a sua iniquidade está purificada e o seu pecado perdoado. E quando ele é perdoado, ele ouve a voz de Deus. Sabe quando você vai ouvir a voz de Deus? Quando você entrar em pureza diante dele, quando você entra no seu quarto e se derrama na presença dele. Aquele pastor bonito em cima do púlpito não existe mais. Aquele irmão que abre o seu coração aqui na igreja também não existe mais. Aquela irmã que vem nos trajes para a igreja não existe mais. Existe você nu diante de Deus, clamando pela santidade dele, porque ele é santo. Essa é a oração de Mateus 6. E aí Jesus continua falando, e os discípulos dizem assim, Jesus, ensina-nos a orar. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, olha, a gente está acostumado a ver os fariseus orando, e falando toda aquela ladainha deles, falando. Como a gente vê o Senhor com essa intimidade tão grande, parece que o Senhor está assim, sabe, tão
alinhado com Deus. Eles não sabiam direito ainda, né? E aí Jesus diz assim, eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, vocês vão orar, Pai nosso que estás nos céus. Eu podia falar aqui só do Pai Nosso, mas não é a visão hoje. Porque o Pai Nosso é a oração que Deus responde. Mas eu quero ir um pouquinho além. Eu quero ir um pouquinho além. Em João 15, 7, ele começa a dizer, se vós estiverdes em mim. Irmãos, estar em Jesus, veja que não é estar com Ele. Estar nele. Estar em Jesus. Estar em Jesus não é vir na igreja uma vez por semana. Estar em Jesus não é vir na igreja todo dia da semana. Estar em Jesus não é ser dizimista. Apesar de que vir na igreja, entregar seus dízimos faz parte da sua fé cristã como família. Estar em Jesus não é ler a Bíblia todo dia. Estar em Jesus não é você estar fazendo coisas boas todo dia, apesar de que nós precisamos fazer isso, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Mas estar em Jesus não é fazer coisas. Pastor, o que é estar em Jesus? Estar em Jesus é você ter sido realmente plantado nele. Aqui ele está falando de uma videira. No capítulo 15 ele está dizendo assim, olha, eu sou a videira. E vós sois as varas ou os galhos. E o meu pai é o agricultor. Se você estiver em mim, se você for um galho, ele diz assim no versículo 1, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, toda vara em mim. Se você é uma vara, um galho que está em mim, e você não dá fruto, ele te corta e lança fora para ser lançado no fogo. Jesus, ele começa a ensinar aqui que para termos a oração respondida, primeiro nós temos que estar ligados nele. Eu falei aqui alguns dias atrás, acho que num culto em inglês, vocês sabem aquelas caixinhas de emergência de bombeiro que tem, que você bate, quebra o vidro e aciona o alarme? Ou puxa um negócio? Muitos crentes transformaram a oração naquilo, numa caixinha de emergência. Quando o calo aperta, vem, bate, quebra o vidrinho e aciona o alarme para Jesus vir socorrer. Como se Jesus fosse só o nosso serviçal. Eu não estou dizendo que ele não socorre, porque Deus nos conhece, ele é misericordioso, já falei aqui hoje. O que eu estou dizendo é que Jesus nos chama a estarmos nele, a estarmos grudados nele. E como é que você está grudado nele? Porque você se alimenta dele. Porque ele é a sua seiva, porque ele é aquele que te dá força para viver. Ele diz, olha, aquele que está em mim e não dá fruto, tira. Mas ele limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Aí quando você está em Jesus, o bom de estar grudado em Jesus, de estar ligado em Jesus é isso. É que você está ligado em Jesus, ele se limpa. Ele vai moldando você. Você já percebeu que tem dia que você chega aqui, você sai daqui assim, coração leve, Deus falou comigo, Deus me consolou, Deus... E tem dia que você sai daqui pensando, porque parece que Deus te deu uma espremida. O dia que você sai daqui leve é porque o Senhor liberou seiva para você. Você sai daqui forte. O dia que você sai daqui meio pensativo, que a palavra foi um pouco dura com você, é porque o agricultor veio limpando aquelas arestinhas, aqueles galinhos que estavam um pouquinho maior em você, ele vem e fala assim, deixa eu cortar um pouquinho aqui para que ele possa dar mais fruto. Às vezes a palavra de Deus vem como consolo, às vezes ela vem como martelo que esmiuça a penha. Às vezes ela vem como bálsamo e às vezes ela vem como espada cortante, mais penetrante do que espada de dois gumes. Mas Jesus falou assim, vós, os discípulos, já estáis limpos pela palavra. Irmãos, como crentes, nós precisamos entender que nós somente teremos as nossas orações respondidas se nós estivermos limpos pela palavra. Se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverdes em vós. O que é, pastor? Carregar a Bíblia 24 horas por dia? Não, senhores. É ser a Bíblia 24 horas por dia. Já foi dito aqui que você é a única Bíblia que o mundo lê. Ninguém vai ler Bíblia. Eles olham para você. E eles ficam esperando só uma coisinha para falar de você. Não é, viu? Não é crente. Ei. É crente, mas está fazendo isso. É crente, mas está fazendo aquilo. A pergunta que eu tenho para você é: você já está limpo pela palavra ou não? O certo é que, dia após dia, o Senhor vai moldando o seu povo. Paulo diz que aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para concluí-la em nossas vidas, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em construção. Nós somos galhos nessa oliveira. E todos os dias o agricultor vem, se você der vazão, se você der lugar para ele, ele vem todo dia e corta um pouquinho, limpa um pouquinho aqui, injeta um pouquinho de seiva, coloca um pouquinho de adubo e você vai crescendo no Senhor. Mas nós precisamos estar nele e a palavra de Deus tem que estar em nós. A oração que Deus responde é aquela oração que você faz de acordo com a palavra de Deus. Se eu não me engano foi Spurgeon que diz que, ele disse assim: eu não oro 15 minutos, mas eu não fico 15 minutos sem orar. Minhas orações não são longas, mas eu oro o tempo todo. Porque muitas vezes a gente se esquece daquilo que Paulo ensinou aos Efésios no capítulo 6, no versículo 18. Eu falei alguns dias aqui de batalha espiritual. Uma das nossas armas, Paulo fala, orando em todo o tempo, com oração e súplica em espírito. E ele diz, perseverando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O fato é que nós não sabemos orar. Assim como os discípulos, nós não sabemos orar. Assim como os discípulos, nós somos pessoas que precisamos aprender muito de Deus. As nossas orações, eu disse aqui, sempre digo de vez em quando por aí, são egoístas. Nós somos pessoas que pensamos muitas vezes só em nós. Paulo diz aqui aos Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. É interessante que ele fala, você precisa vigiar para que seja com oração e súplica no Espírito, para que não seja só de boca. Vigiando nisso, com toda perseverança e com súplica por todos os santos. A nossa oração envolve nós mesmos, a nossa oração pede bênçãos para nós, a nossa oração pede bênçãos para a nossa casa, a nossa oração pede tudo para nós, não que nós não possamos pedir. O que Deus requer de nós, no entanto, é que o nosso senso de corporativismo, porque um galho, irmão, não vive sozinho. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou tentando passar para você. Um galho não vive sozinho. Corta o galho da oliveira e vê se ele vive. Corta o galho da videira e vê se ele vive sozinho. Ele seca. Você tem que estar em Jesus. E para você estar em Jesus, você tem que estar no corpo. Que se nós formos falar aqui de Bíblia, a gente fica o dia inteiro falando disso. Paulo falou que nós somos membros de um corpo. Jesus vem falando que nós somos varas de uma videira. Corta o seu dedinho hoje. E coloca lá em cima da mesa e volta amanhã para ver como ele está. O corpo cicatriza, o dedinho apodrece. Nós queremos as bênçãos de Deus só para nós. Nós clamamos e todos nós temos necessidades. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você começar a orar pelos seus irmãos, Deus move alguém para orar por você. Quando você começar a orar se importar mais com a necessidade do seu irmão do que com a sua, Deus começa a mover outros para se importar mais com você do que com eles próprios. Eu já disse aqui, ouvi um testemunho do pastor que estava passando por um problema muito difícil. Entrou com um filho já desacordado no hospital.
E do outro lado do Brasil, uma irmã cozinhando o seu arroz. E Deus falou, deixa o arroz no fogo e vai orar, porque o meu filho está em grande batalha lá do outro lado. O nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe também. O nosso Deus é um Deus que faz aqui e faz longe também. Um dia desses, ou segunda-feira, acabei o dia, estava assim já sentado no sofá para descansar, o telefone tocou. O pastor do Avaí ligou para mim. Ele disse assim, eu acabei de caminhar na praia com a minha esposa. Eu fiquei até chateado. Falei, se a minha esposa for para aí, ela me manda embora sozinha e fica aí no Avaí, porque é muito bom o clima. Ele falou, quanto que está aí? Eu falei, 50. Ele falou, aqui está 80. Está ruim. Ele falou, acabei de caminhar na praia com a minha esposa. Mas eu não podia deixar de ligar para você. O Espírito Santo tem me incomodado aqui para ligar para você e orar contigo. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis. Deus levanta pessoas em lugares que nós não sabemos e ligam para nós e oram por nós. E às vezes você só vai ficar sabendo lá na frente que alguém intercedeu por você naquela causa. Deus conhece os nossos corações. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Pastor, o que é as palavras de Deus estar em nós? O que é a palavra de Jesus estar em nós? É viver a palavra. Não é ler a palavra. Ler a palavra faz parte. Você lê, aprende e pratica. Eu falo isso aqui, irmãos, muitas vezes, porque a palavra de Deus não é mágica. A palavra de Deus não faz mágica na sua vida. Você vem na igreja domingo e fala assim, pronto, agora eu estou transformado. Não, a palavra de Deus exige ação. A palavra de Deus exige que você faça algo, que você haja em direção a ela. Mas eu não tenho força, mas então você pede a Deus para que Ele, pela palavra dEle, comece a transformar você. Ela vem e entra aqui, e você começa a mudar a sua forma de pensar, e você começa a internalizar ela e começa a mudar a sua forma de agir. Isso é ter a palavra em você. Paulo fala assim, aquele que roubava ou furtava, não furte mais. Antes trabalhe para se sustentar e ajudar o seu irmão. Aquele que mentia não mente mais. Oh, meu Deus. Às vezes nós estamos vivendo uma vida impura e nós queremos a bênção de Deus. Deus está clamando e conclamando para que essa igreja venha aos seus pés em santidade. Enquanto a igreja não for santa, enquanto a igreja não caminhar em santidade, as palavras dele não estarão em nós. E aí não adianta nós orarmos muito, 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 porque parece que vai ficar sempre. Eu não estou dizendo que não tenha acontecido nada. Você pode ver o resultado da sua oração. Você pode ver que a sua oração tem resultado. Deus tem salvado, Deus tem trazido, Deus tem cuidado, Deus tem feito grandes coisas, mas imagine você, se eu e você começarmos a nos colocar mais na presença de Deus, mais na palavra dEle, deixar que a palavra dEle transforme mais as nossas vidas. Aí o Senhor vai fazer grandes coisas em nós. Grandes coisas o Senhor tem para fazer em nós. Jesus conta uma parábola em Mateus 11. Ele fala que um amigo foi importunar o outro num horário incerto. À noite, todo mundo já estava na cama dormindo. E o amigo começou a gritar lá, ei, eu recebi umas visitas aqui, por favor. Dá a impressão que ele está gritando no andar de cima, porque ele fala que chamou alto, né? Eu recebi aqui umas visitas na minha casa e eu não tenho pão. Eu preciso de alguma coisa, estou sem coxinha lá, irmã Cleide, me manda alguma coisa aí, eu preciso receber as visitas aqui. E o cara fala assim, o amigo dele fala assim, meu amigo, olha a hora, eu já estou com toda a minha família na cama, você vem aqui me importunar. E ele continua importunando, dizendo, por favor, me dê alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, me empreste alguma coisa. E o cara não resistiu. Jesus diz assim, olha, se ele não deu por consideração, ele deu para o outro parar de importunar. E às vezes a gente não persevera como Paulo ensinou. Às vezes nós não perseveramos. Parece que nós esquecemos que a perseverança na oração é algo importante.
A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias. E quando o anjo se apresentou a ele, o anjo falou assim, sabe por que eu não vim antes? Por quê? Porque eu estava lutando com o príncipe da Pérsia. Eu estava guerreando. Tem vitória, tem coisa na sua vida que vem com guerra, que vem com oração de guerra, que vem com oração de entrega, que vem com oração de derramamento de espírito na presença de Deus. Você quer um milagre, você quer que aconteça, você quer ver a igreja mais unida, você quer ver a igreja mais diante da presença de Deus, mas você ora pouco. Hoje o pastor falou assim para mim, cuidado para você não colocar muitas horas sobre você e você ir parar no hospital. Eu preciso, irmãos, de uma igreja unida, nós precisamos de uma igreja que trabalhe juntos. De uma igreja que trabalhe braço a braço, lado a lado. Não pode ser só um ou dois ou três carregando. Nós somos muitos, eu quero, eu preciso, e essa é a minha oração, que você se envolva com a obra de Deus. Que você se envolva na oração, que você se envolva no clamor. Pastor, o que tem para eu fazer? Comece orando por essa igreja. Comece orando por alguém. Pegue aí uns 2 ou 3 que você vê que está meio mancando no caminho e comece a apresentá-los todos os dias na presença do Senhor. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, ou estiverem em vós. Tiago 4:3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Vamos orar aqui para Deus dar carro novo para todo mundo. Ninguém vai ter carro quebrado na rua mais. Vamos orar aqui para Deus dar casa nova para todo mundo. Para Deus dar documento para todo mundo. Aí Deus dá documento, casa nova e carro novo e desvazia a igreja. Às vezes Deus nos mantém em alguma situação para eu e você orarmos mais. Um dia desse alguém perguntou para mim assim, pastor, por que se a pessoa não está contente, não quer fazer do jeito que tem que ser feito, por que fica? Foi para a gente orar. Para a gente orar. Num rebanho não tem só ovelha mansa. No rebanho tem ovelha brava também. E Ezequiel fala delas. Ezequiel falou que Deus vai tratar com ovelhas e com ovelhas. Porque tem diferenciação. Tem um tipo de ovelha que é mansa, se dá bem com todo mundo. Tem um outro que vem, bebe água e depois pisoteia toda a água para quem for beber depois, beber tudo sujo. Está lá na Bíblia. Vai lá no pasto verdinho, assim. Come toda a graminha verde, depois sai pisoteando a outra grama. Tá? Comi, ninguém mais come. Em nome de Jesus. E ainda usa Jesus. É. Nós temos que ter amor, irmãos. Nós temos que ter união. Deus quer que nós façamos as coisas direito. Em Tiago 4:4, o próximo versículo diz uma palavra dura. E diz, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não é adúltero porque você traiu a sua esposa, ou adúltera porque você traiu a sua esposa, não, senhores. É adúlteros da palavra de Deus, adulteraram a palavra. Traíram o Deus de Israel. Está de mão dada com Deus e de mão dada com o diabo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Não é você pisar um dia e sacrificar na presença de Deus e no outro dia você sacrificar para o diabo, não. Deus exige santidade e exclusividade da sua parte. Ele diz assim, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ah, pastor, eu vou na igreja, sabe? Mas eu quero ficar. Um pezinho lá, um pezinho aqui, um pezinho lá, um pezinho aqui. Você não tem compromisso com ninguém. Jesus falou com um anjo desse aí, com uma igreja dessa aí, ele falou assim, vocês são mornos. E porque não é quente nem frio, e sim morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você dá glória a Deus ou você dá glória a Baal.
Samuel conclama o povo lá em Samuel 24, 14 e 15, ele diz assim, olha, se vós quiserdes servir os deuses dos nossos pais que pegaram lá no Egito, os deuses que eles foram entrando na terra e pegando e assumindo como seus deuses, vocês sirvam. Eu e minha família, porém, serviremos ao Senhor. Nós temos que fazer compromisso com Deus. Nós temos que fazer compromisso de orar pelos nossos filhos, de orar pelos nossos cônjuges, de orar por aqueles que nos cercam, porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos profetizarão. A palavra de Deus diz que eles terão sonhos, que eles terão visões. Não, os seus filhos não estão perdidos, não. Se você colocá-los na presença de Deus, Deus trará os seus filhos para a sua presença. Um dia desses eu assisti um testemunho aí, depois até alguém me mandou. Uma irmã falando de como o irmão dela, inteligentíssimo, um homem com um QI acima da média, se perdeu nas drogas. E por anos ele ficou nas drogas. E uma manhã missionária, enquanto ela e a sua mãe estavam na igreja, numa condição bem difícil, o pregador que estava pregando pediu para que trouxessem uma oferta para missões. E a mulher veio para frente. A moça correu atrás da mãe, ficou incomodada, falou assim, mãe, o que é que você vai dar? Nós não temos nada. E ela disse, depois eu te falo. E quando saíram da igreja, a moça perguntou de novo, mãe, o que você deu? Eu dei o fulano para Jesus, dei o seu irmão como oferta. Já fazia 6 anos que ela não via. Desapareceu. Tinha desaparecido, não sei exatamente se eram 6 ou 7 anos, já tinha desaparecido. Ninguém sabia onde estava. Um dia, passou um tempo, ligaram na casa dela de madrugada. Disseram aqui, ó, nós achamos um corpo na enxurrada. Não tem cabelo, não tem dente, não fala, tá para morrer. E parece que o nome dele é fulano de tal. É seu filho? Ela disse, é meu filho, eu vou correr para lá. E ela pegou um avião, foi para onde ele estava, no sul do Brasil, e lá viu o rapaz pronto para morrer. E a filha diz assim, eu não sei como minha mãe fez, ela foi lá em alguma igreja e buscou as irmãs do círculo de oração. E quando eu cheguei para falar com a minha mãe falou, amanhã ele está indo embora para casa com a gente. Mãe, mas ele está morrendo, mas ele vai embora para casa com a gente. E diz que aquelas irmãs começaram a orar, e a orar, e a orar. E no outro dia ele foi embora para casa com a mãe. Recuperou, os médicos falaram, ele não anda mais, não vai falar mais, não vai ter nenhuma reação mais, vai ser um vegetal. Hoje ele é pastor para a glória de Deus. Ela diz, tão inteligente quanto antes, porque Deus é o Deus que ainda restaura a saúde humana. Deus é o nosso Deus que ainda cura, que ainda faz milagres, mas nós precisamos estar nele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, significa separação completa do mundo. Significa andar na presença dele, significa andar com ele, levantar com ele, dormir com ele, passear com ele, fazer tudo com ele. Porque tem crente que faz a dicotomização da vida, né? Eu vou te falar o que é isso. Divide a vida em 2. Eu tenho a minha vida cristã e tenho a minha vida social. Não, lá no trabalho, pastor, a gente não pode nem... Olha. Não, pastor. Churrasquinho assim eu vou, sabe? Um negocinho assim a gente faz. E a gente vai separando a nossa vida. Existe diferença para Deus daquilo que você faz aqui ou daquilo que você faz fora? Servo de Deus, serva de Deus. Existe diferença? Não, pastor, ali a gente deu um jeitinho. Porque é bom dar um jeitinho. Sabe, né? Aqui tem que dar jeitinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. No céu não tem jeitinho. A Bíblia diz que só entra os lavados e os remidos do sangue do Cordeiro. Só entra os lavados e os remidos do sangue do Cordeiro. O Senhor está chamando a sua igreja à santidade. O Senhor está chamando a sua igreja a andar com Ele e nele. Isaías 59:1, todos nós conhecemos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, entupido para não poder ouvir.
Mas ele diz assim no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados afastam para ti, ou de ti, o Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida dupla diante de Deus. E Jesus está dizendo, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Nós queremos ser ouvidos por Deus, mas muitas vezes nós não temos nem força de orar sozinho. O peso do pecado às vezes é tão grande. O peso da culpa às vezes é tão grande que você fala, será que Deus ainda me ouve? Será que Deus ainda fala comigo? Será que Deus ainda ouve a minha oração? E o diabo muitas vezes tenta nos dizer que Deus não ouve mais, que Deus não se importa mais, que Deus não quer mais saber de você. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje Deus te trouxe aqui para dizer, eu me importo com você. Ele ainda te ouve, Ele ainda quer um compromisso contigo. Mas nós precisamos trazer a nossa vida de volta aos pés do Senhor. Jesus fala, olha, se você estiver orando, lá em Marcos capítulo 11, versículo 25, perdoai. Se é que tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. É a oração do Pai Nosso. A gente aprendeu tão automático, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, ou perdoem as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, e aí você não perdoa o seu devedor, você não perdoa quem te ofende, mas você falou para Deus te fazer exatamente como você faz para o outro. E aí você não encontra o perdão de Deus, porque você está declarando para Deus a palavra dele. Mas eu rezo, eu oro, eu falo, eu busco e não acontece nada, porque ainda você não aprendeu que não pode ser algo automático, que tem que ser algo aqui de dentro do seu coração. Que não pode ser religião, tem que ser relacionamento. Aleluia. Oração profética não é ter um Deus que te serve. Oração profética é ter um Deus que anda contigo. Moisés disse, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós temos perdido tempo pedindo coisas para Deus. Comece a pedir a presença dele na sua vida. Comece a dizer, Senhor, enche-me com a tua presença, enche-me com o teu Espírito, enche-me, ó Deus, até eu não poder mais. E Deus vai encher-te com a presença dEle. Aí cumpre na sua vida o que a palavra diz, e as bênçãos te acompanharão. Aleluia. Você não precisa pedir bênção para um Deus que é a própria bênção. Você não precisa pedir bênção para o dono da bênção, porque Ele está contigo, é lado a lado, braço a braço. Você dá um passo, Ele dá um passo. Você para, Ele para. Você anda, Ele anda, porque Ele está em você e você nele. Aleluia. Aleluia. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Sabe por que você pode pedir tudo? Porque agora você não ora mais aquilo que você quer. Porque agora é a palavra dele que está em você. Agora você começa a orar para que seja feita a vontade dele. Jesus deu esse exemplo lá no Getsemane. Estou indo para a cruz. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Estava dolorido só de pensar. A Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. O sofrimento na alma, a angústia era tão grande que ele não podia nem pensar no que ele ia passar. Lembre-se, ele é Deus, ele sabia o que ele ia enfrentar. Quantas vezes nós sabemos por cima o que nós vamos enfrentar? E a gente fica, meu Deus, me livra, me livra, me livra, me livra, me faz um milagre, dá. Não, começa a dizer, venha a nós o teu reino. Sabe por que Jesus orou assim? Porque se você tiver o reino de Deus em você, se você tiver o reino de Deus em você, isso é lindo, irmãos. Nós não entendemos a profundidade disso. É você dizer que está com Ele, nele o tempo todo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Começa a orar assim, mas ora de coração.
Chega hoje na sua casa, abre Mateus 6:9 e começa a orar. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tem crente aqui que nem glorifica a Deus, só entra na presença dele pedindo. Comece a exaltar, Senhor, eu te exalto, eu magnifico o teu nome, tu és grande, tu és santo. Quando você está falando isso, você não está dizendo que você é puxa-saco de Deus, você está colocando um Deus que é santo no lugar que ele tem por natureza, e não se comparando a ele, mas dizendo, Senhor, eu sou o pó. O salmista diz assim, olha, ainda sendo pó, o Senhor olha para nós. Aleluia. Ainda sendo quem nós somos, o Senhor cuida de nós. Entra na presença dele e começa a dizer, Senhor, venha o teu reino na minha vida. Coloca o teu reino em mim. Faça a tua vontade na minha vida, como é lá no céu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Faz em mim aquilo que o Senhor já determinou na eternidade. Sabe por quê? Porque eu e você não somos mais espertos que Deus. Porque eu e você não somos mais inteligentes do que Deus. O que Deus traçou para você na eternidade é o plano perfeito dele para a sua vida. E muitas vezes nós queremos ficar lutando com Deus. E Deus quer que você se coloque na posição dele. Na posição que ele quer que você coloque. Aí você vai pedir o que você quiser. Aí você entra na presença dele e começa a adorá-lo. E as demais coisas, Jesus ensinou, vos serão acrescentadas. E o carro, e o trabalho, e a gasolina, e a comida. Jesus disse assim, olha para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam. Elas não plantam e elas não colhem, ou melhor, elas não plantam, mas Deus as alimenta todas elas. Jesus disse assim, ainda mais vós. Deixa eu te dizer, ave, lírio, o Senhor disse, faça, haja e ouve. Você não. Você Deus pegou com cuidado, com jeitinho. Por isso que você é único. Por isso que ninguém é como você. Por isso que Deus a Bíblia diz, no inglês, é interessante porque fala que ele nos formou como forma uma obra de arte. Crafted. Se eu estiver errado, alguém me fala. Jéssica, professora de inglês. Deus nos fez como uma obra de arte, fez com as mãos. Para que nós façamos toda a boa obra. Ele te formou com as próprias mãos. Ele te fez com as próprias mãos. Pastor, e por que eu sou tão ruim assim? O pecado corrompe. Mas o Senhor traz restauração para a sua vida, se você quiser hoje. O Senhor traz restauração para a sua vida. Assim como Ele restaurou muitos hoje, Ele quer restaurar você. O Senhor tem restauração para você. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você não é mais a coisa mais importante para Deus na sua oração. Você fica em segundo plano e a coisa mais importante passa a ser Deus. E aí Ele olha para você, porque a Bíblia diz que Ele conhece as nossas necessidades antes de nós pedirmos. Davi fala que ainda antes que haja a palavra na minha boca, Ele já sabe. Então derrama o seu coração diante da presença de Deus. Coloque-se na presença de Deus, porque Ele quer ouvir as suas orações e mais do que isso, Ele quer responder às suas orações. Pastor, como que eu faço para estar em Jesus? A Bíblia diz que se com o teu coração confessares, se no teu coração aceitares, se você disser assim, Jesus, vem morar dentro de mim, eu quero. E se você com a boca declarar que Jesus é Senhor, tu estás salvo. Se você aceitar no seu coração e dizer assim, Senhor, faz morada em mim, perdoe os meus pecados. E se você confessar com a sua boca, você está salvo para a eternidade. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque o Senhor
me chama para orar com você hoje. O Senhor me desafia para orar com você hoje. Não importa qual seja a sua condição diante de Deus, Ele não se importa com o seu pecado, Ele não se importa com a sua condição, a sua dor. Ele quer tirar toda ela. Ele quer transformar toda a sua dor, todo o seu problema em alívio. Se tem uma música para ser tocada, pode vir. O Senhor quer trabalhar com você, o Senhor quer trabalhar em você. E eu convido você hoje, se você quiser dar um passo de fé, que venha aqui na frente e nós vamos orar juntos. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você para orar com você. Eu quero que o Senhor trabalhe na sua vida. Pode vir, não tenha medo. Não tenha medo. Deus quer mudar a sua história.